No vídeo de hoje vamos resolver a questão número 13 sobre conteúdos do 12º ano, nomeadamente o Teorema do Bolzano-Cauchy. No primeiro exercício temos, seja f uma função de domínio R mais incluindo o zero, definida por aquela expressão. Determina para que valores de m o Teorema do Bolzano-Cauchy garante que a equação é possível naquele intervalo. Para quem já tem vindo a acompanhar os vídeos, eu dou sempre, ou seja, quando o objetivo é descobrir uma constante aplicando o teorema do Bolzano, ou os valores for uma constante, eu tento sempre fazer pelo corolário do teorema. Mas para aplicarmos o corolário, temos que resolver a equação f de x igual a zero, ou seja, tinha que ser igual a zero, que não temos. Então, o que nós podemos fazer aqui é transformar, ou seja, esta equação que nos dão, que seria possível aplicar o teorema, mas que não me interessa por causa do objetivo do exercício. Vou designar aqui por h de x e vamos aplicar o teorema do Bolzano à função h. Portanto, então, h é contínua em 1 fechado a 4 fechado, pois resulta de operações sucessivas entre funções contínuas. Se quiserem ser mais específicos, podem explicar que a função f é contínua porque resulta da soma entre uma função irracional e uma função polinomial, ambas contínuas no seu domínio. Também podiam explicar, e a função, e o 4 é uma função constante, portanto também é contínua. Também podiam dizer que a função era contínua em R mais incluindo o zero e depois explicar que em particular seria contínua no intervalo fechado de 1 a 4. O passo a seguir, vamos fazer o h de 1, e então vai nos dar f de 1 menos 4, ou seja, raiz de 1 mais m vezes 1 ao quadrado mais 2 menos 4, que fica 1 mais m menos 2, ou então m menos 1. Também temos de fazer o h de 4, que fica o f de 4 menos 4, ou seja, raiz de 4 mais m vezes 4 ao quadrado mais 2 menos 4, que dá 2 mais 16m menos 2, ou seja, fica só 16m. Agora, para aplicarmos, portanto, o objetivo é aplicar o corolário, uma vez que eu pretendo ter aqui alguma inequação para resolver, para conseguir descobrir os valores de m, aplicando o teorema. Então, significa que h de 1 vezes h de 4 tem que ser negativo. Ou seja, que m menos 1 vezes 16m tem que ser negativo, ou seja, que 16m ao quadrado menos 16m tem que ser negativo. Como chegamos a uma inequação de segundo grau, então temos que passar para cálculo auxiliar e descobrir os zeros desta parábola. Ou seja, voltamos a colocar o 16m em evidência para aplicarmos a lei do anulamento do produto. E então vamos ter dois zeros, o m igual a 0 ou o m igual a 1. Neste caso, a parábola tem concavidade voltada para cima, porque o coeficiente do termo maior grau é 16, e ficamos com, com os zeros no 0 e no 1, e vamos colocar aqui o sinal. No nosso caso, nós queremos saber onde é que a parábola é negativa, e então vamos explicar que a parábola, para ser negativa, tem que ser aqui entre o 0 e o 1. E assim descobrimos os valores de m, de forma a ser possível aplicar o teorema. Ora bem, no exercício 2 temos aqui mais coisas, não é? Portanto, então vamos lá ver. Na primeira linha queremos estudar a continuidade da função h. Reparem que o domínio desta função, da forma como ela está definida aqui, o domínio desta função é r exceto 1. Portanto, a continuidade, vamos ter que explicar, como é estudar a continuidade da função toda, tem que ser estudada a continuidade da função no seu domínio. Portanto, eu posso começar por justificar que em x pertencente ao intervalo de menos infinito a 0, h é contínua, pois é uma função polinomial e, portanto, depois posso acrescentar seria contínua em R e, portanto, em particular, contínua naquele intervalo.
Agora, no ramo de cima, reparem que, olha como é que vamos escrever o intervalo. Vai ter que ser de 0 aberto, e eu sei que vocês vão dizer, mas está fechado. No entanto, o 0 é um ponto de mudança de ramo, portanto vai ter que ser estudado à parte, está bem? Eu não me esqueci do 0. E aqui podemos dizer que H é contínua, pois resulta do quociente entre uma função polinomial e uma função irracional. Ok. Agora, também ambas contínuas no seu domínio, portanto, e aqui o domínio tínhamos de ter em consideração que seria de facto o que já está estipulado no próprio ramo. Por último, em x igual a 0. Mas em x igual a 0 nós temos de estudar a continuidade da função num ponto, ou seja, vamos ter que fazer o f de 0, e aqui o f de 0 será substituído no ramo de cima, que vai dar 1, e que já agora é igual ao limite quando x tende para 0 mais da função. E peço desculpa que eu pus aqui a função f. Espero que isto não me aconteça muitas vezes, que eu sou um bocadinho distraída aqui com o nome da função. Agora, no limite, quando x tende para 0 menos, temos que substituir no ramo de baixo, que vai dar 0 menos 0 mais 1, que dá igual a 1. Portanto, com esta conclusão aqui nesta parte, podemos afirmar que, como o h de 0 é igual ao limite quando x tende para 0 mais, que por sua vez é igual ao limite quando x tende para 0 menos, então h é contínua em x igual a 0. Para a linha 2.2, mostra que h tem pelo menos um 0 no intervalo de menos 2 a menos 1. Eu vou ter que copiar aqui a expressão, portanto, eu quero mostrar que h de x é igual a 0 com o x pertencente ao intervalo de menos 2 a menos 1. O que significa que vamos trabalhar com a função h definida nesta parte aqui. Embora nós já chegamos à conclusão que ela é contínua em todo o seu domínio, portanto, e por isso eu podia utilizar o que já justifiquei em cima. Mas também posso justificar agora, portanto, nós vamos aplicar o teorema de Bolzano, ou o seu corolário. Portanto, eu posso dizer que h é contínua em menos infinito a 0, pois é uma função polinomial, sendo em particular contínua em menos 2 a menos 1. Pronto. Passo a seguir fazer o h de menos 2 e o h de menos 1. Ou seja, fica 2 vezes menos 2 ao cubo, menos 3 vezes menos 2 mais 1, 2 vezes menos 1 ao cubo, menos 3 vezes menos 1 mais 1. Ou seja, fica 2 vezes menos 8, mais 6 mais 1. E aqui fica 2 vezes menos 1 mais 3 mais 1. Que dá menos 16 mais 6 mais 1. Portanto, menos 9. E aqui fica menos 2 mais 4, que dá 2. Ou seja, este é o menor que 0, este é o maior que 0. Portanto, então eu posso dizer que vou usar o teorema neste caso, ou seja, como o 0 está compreendido entre o h de menos 2 e o h de menos 1, então, pelo teorema de Bolzano-Cauchy, podemos afirmar que existe um x pertencente ao intervalo aberto, tal que h de x é igual a 0. Na 2.3 pede considera a função p, prova que o gráfico de h intersecta o gráfico de p num ponto da abscissa pertencente ao intervalo de 0 a 1/4. Então, neste caso, eu quero mostrar que h de x é igual a p de x com o x pertencente ao intervalo de 0 a 1/4.
Portanto, nós neste caso vamos trabalhar com a função h já no ramo de cima. Mas o que é que vai acontecer aqui? O teorema do Bolzano não permite, não conseguimos resolver ou aplicá-lo através da igualdade de duas funções, ou seja, nós aqui vamos ter que passar o p de x para o primeiro membro e igualar aqui a zero, ou seja, ficar ali com uma constante para depois conseguirmos fazer ou o enquadramento ou o corolário, porque não dá para fazer o enquadramento da função no teorema. Esta vai ser aqui a nossa função f de x e agora podemos justificar que f é contínua em 0 fechado a 1/4 fechado, pois resulta da diferença entre duas funções contínuas. Claro que aqui vocês podem ser sempre mais específicos, ou seja, podiam explicar que no caso da função h, como já vimos na linha 2.1, ela é contínua naquele intervalo, pois é contínua no intervalo de 0 fechado a mais infinito exceto 1. Também podiam explicar que a função p é contínua porque é uma função polinomial, tá bem? E a partir daí justificar direitinho a continuidade. Portanto, vamos ter que fazer o f de 0. E o f de 0 vai ser o h de 0 menos o p de 0. O h em 0 nós já vimos em cima que era 1. E o p de 0, como ela é p de x, é 10x, então fica 10 vezes 0, ou seja, vai ser igual a 1. Se fizermos o f de 1/4, ou seja, vai ficar o h em 1/4 menos o p em 1/4. Ou seja, vamos substituir e vai dar 1/4 ao quadrado menos 1 a dividir por raiz quadrada de 1/4 menos 1. Portanto, vai dar 1 sobre 16. Ai, esqueci, peraí, da função p. E aqui fica menos 10 vezes 1/4. Portanto, ou seja, vai dar, agora sim, 1 sobre 16 menos 1. O meio menos 1 menos 10/4. Então, ali no 1 a dividir por 16 menos 1, vai ficar menos 15 sobre 16. Aqui fica a dividir por menos 1 meio, menos 5 meios. Portanto, a dividir aqui por menos 1 meio, menos 5 meios, vai nos dar menos 5 oitavos, que será o menor que 0. Então, como o 0 está compreendido entre o f de 1/4, que é negativo, e o f de 0, que é positivo, então, pelo teorema de Bolzano, podemos afirmar que existe um x pertencente ao intervalo aberto, tal que f de x é igual a 0. Mas, para ficar com o pedido feito no enunciado, vamos voltar atrás e vamos explicar que o que nós provamos, no fundo, que foi que h de x menos p de x é igual a 0, ou seja, o que nós provamos foi que h de x é igual a p de x, como queríamos mostrar. Na última linha, vai dizer, recorrendo à calculadora gráfica, determina o valor da abscissa da questão 2.3 arredondado às centésimas. Ok, então eu vou recorrer à Numworks para fazer, uma vez que todos têm calculadoras diferentes, portanto, e assim utilizo uma que é fácil de perceber e assim estamos em terreno neutro. Na vossa calculadora, independentemente da calculadora que estão a usar, o objetivo é utilizarem, se quiserem utilizar a Numworks, podem ir ao site, tá bem? numworks.com. Se não, ou instalar a aplicação no telemóvel, que ela é muito prática, tá bem? Se não, podem usar a vossa, adicionam a função, portanto, neste caso, claro que aqui ela vai se chamar FG, portanto, mas uma das funções, ou seja, uma das funções vai ser a que nós estivemos a usar, ou seja, eu vou ter que fazer a interseção entre a função h e entre a função p no intervalo de 0 a 1/4. A nossa função h, vamos colocar a que nós estivemos a usar, foi a x ao quadrado menos 1 a dividir por raiz quadrada de x menos 1. Então vamos lá, portanto x ao quadrado menos 1
tudo... peço desculpa, tenho que pôr aqui primeiro. X ao quadrado menos 1 a dividir por raiz quadrada de x menos 1. Ok, uma já está. Vamos adicionar aqui outra função e outra é a 10x. Ok, vamos traçar o gráfico e vou alterar aqui os meus eixos para o valor que nos é dado enunciado, está bem? De 0 a 1/4. Ok. A calculadora, vou deixar o y automático também, se quiserem podem alterar na vossa. E vou confirmar. E o objetivo era fazer a interseção entre as duas, está bem? Então, nas vossas calculadoras têm que fazer a interseção entre os dois gráficos. Neste caso aqui, eu vou fazer o mesmo. E temos aqui os dois pontos de interseção. Ora bem, portanto, vocês podem guardar, se tiverem a usar a Numworks, podem até guardar o fecheiro. Eu vou fazer aqui cópia para poder copiar para o sítio onde nós estamos onde eu estou a resolver. Ok, e temos aqui o nosso gráfico para a 2.4. Neste caso não era pedido para vocês, era só mesmo para dizerem o valor, com arredondamento às centésimas. Portanto, aqui a nossa resposta é que a abscissa do ponto de interseção é 0,163, que de facto está compreendido entre 0 e 1/4. Espero que tenha sido útil. Vemo-nos no próximo vídeo.